Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Joyce. Tá dando para ouvir bem? Boa noite, Walter. Vocês me escutam bem? Tá dando para escutar bem? Ah, legal, Joyce. Obrigado. Só um minuto. Boa noite, Sandra. Boa noite, Pedro. Ah, legal, Joyce. Obrigado. Faltam 8 minutinhos. Enquanto isso, eu tô deixando aqui uma música de fundo, Ave Maria, pra gente ir sintonizando. E aí, quando for às 20 horas, eu me apresento e a gente inicia. Boa noite, Silvia.
Boa noite, Maria. Obrigado pelo carinho. Bom, boa noite a todos. Vou começar me apresentando. Nós tínhamos combinado que eu estaria presencialmente aí no primeiro semestre, né? Em algum dia fazendo a explanação, mas devido a tudo que está acontecendo, não fui ainda fisicamente, por mais que eu conheça a casa, já fui em algumas sextas-feiras à noite, que é o dia da família. Fui na cantata de Natal, que vocês fizeram no final do ano, né? Conheço alguns trabalhadores aí da casa. E estou pendente também de conhecer... Boa noite, Jandira. Boa noite, Leandro. Estou pendente de conhecer a evangelização de vocês também aos domingos de manhã. Então, meu nome é Rodrigo. Sou trabalhador da Seara Espírita há pelo menos uns 27, 28 anos. Comecei jovenzinho. Sou da casa Raio Luz, que fica aqui no Parque do Carmo, na Avenida Dr. Francisco Munhoz Filho. Dentro da Seara, né, trabalhador e orador, palestrante. E aí a Margarete me convidou para nós estarmos hoje aí
refletindo nessa conversa, esse bate-papo virtual, não é? Mas que está funcionando super bem. É um momento que a vida está nos permitindo nos reinventarmos de várias formas, não é? Então, após as apresentações, boa noite a todos. Alguns talvez eu não consegui dar o boa noite individual. Eu vou pedir assim nesse momento que nós possamos nos harmonizar, que nós possamos nos ligar à espiritualidade maior, à equipe amiga da Casa Caminho da Luz, que com certeza está conosco, nos amparando, nos sintonizando, que possamos unir os nossos corações, neste momento, visualizando a figura meiga e amiga de Jesus. Jesus, que nós vamos visualizando dentro de uma luz, de um azul bem clarinho. Vamos conseguindo ver o seu olhar, que nos irradia amor, que nos irradia esperança, fé, perseverança. O seu sorriso que irradia aos nossos corações a alegria de viver, a perseverança de recomeçar sempre. E nesse momento, Jesus vai se aproximando a cada um de nós e Ele vai nos abraçando. Recebamos esse abraço com muito amor, com muito carinho, e assim, gratos que estamos por este encontro, vamos elevar os nossos corações e pensamento alto com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja para sempre teu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, e que tudo seja feito segundo as suas vontades, assim na terra como nos céus. Que o pão, o alimento da alma e do corpo físico, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa os nossos erros, à medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram para conosco. E não nos deixes, ó Pai, cairmos nas tentações que são tantas pelos caminhos. E livra-nos de todos os males, os materiais e os espirituais, porque teu reino, a verdade e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a quem está entrando agora. Dorothy, boa noite. Aurinha, boa noite. Pessoal do Raio Luz aí também. Walter, boa noite. Se eu conheço a Dona Lourdes e o Sr. Flávio. A Dona Lourdes, que frequenta o Raio Luz, você está falando? Se for a Dona Lourdes Imperial, sim. Ela e o esposo dela. São trabalhadores do Raio Luz. Boa noite, Joyce. Bom, então, aos que entraram agora, meu nome é Rodrigo, trabalhador da Casa Espírita Raio Luz, aqui no Parque do Carmo. E a Margarete, representando a Caminho da Luz, me fez esse convite. Em algum momento ainda durante o ano vou estar aí presencialmente com muito carinho. Vai ser um prazer. Mas hoje nós faremos uma reflexão à distância. Hoje nós faremos aí virtualmente uma reflexão, o qual a Margarete me deu a liberdade de escolher o tema. Tema esse que eu já fiz esse mês 2 vezes em outras casas e que estou fazendo com vocês também, porque vejo que é extremamente pertinente o tema, inclusive ao momento que nós estamos vivendo. Sim, Walter, Dona Lourdes, há muitos anos estamos juntos lá no Raio Luz. Dona Lourdes trabalha às quartas-feiras, mas conheço tanto ela quanto o Sr. Flávio, esposo dela. Gosto muito deles, tenho muito carinho. Boa noite, Renata. Então, o tema que nós escolhemos para refletir hoje, na luz da indulgência. Esse tema eu tirei como base no Livro da Esperança, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Psicografia pelo Espírito Emmanuel, mas eu vou adentrar outras literaturas para a gente refletir acerca do tema. Boa noite, seu Osmar, Dona Sônia. Boa noite, Renata. Primeiramente, eu sempre gosto de conceituar o tema. Então, quando a gente fala da indulgência, e o tema é na luz da indulgência, na doutrina espírita é que nós escutamos muito essa palavra indulgência. E vamos entender primeiro o que é indulgência. Então, vamos conceituar o que é indulgência. Depois, nós vamos refletir, praticamos a indulgência no dia a dia?
né? Eu sempre gosto de traduzir para a nossa atualidade, para a nossa realidade. Eu falo que o primeiro ouvido é o meu, quando a gente faz uma palestra. E eu sempre, para fazer sentido para mim, eu tenho que trazer para os dias atuais todo o tema do Evangelho. E terceiro, eu deixo uma reflexão, que é, e neste momento de crise, como que nós podemos alavancar essa virtude que é a indulgência? Então, primeiro vamos conceituar o que é indulgência. Segundo, estamos praticando da melhor forma no nosso dia a dia? E terceiro, neste momento, podemos alavancar essa virtude em nós? Primeiramente, o que é indulgência? Se nós formos resgatar o conceito de indulgência, inclusive nos dicionários, temos compaixão para com o próximo, compaixão para com as suas imperfeições. Quando nós falamos de compaixão, compaixão está muito ligado à empatia, à compreensão. Compreender o próximo, compreender as imperfeições do próximo. E empatia. Empatia é uma palavra que ela é muito utilizada no dia a dia. Eu falo que é uma palavra do modismo. E que nós precisamos entender o que é empatia de fato. Quando nos é trazido o conceito de que empatia é se colocar no lugar do outro, eu sempre digo que isso é impossível. É impossível eu falar que eu sei, sinto exatamente a dor do outro, porque eu me coloco no lugar dele. Ninguém está no lugar, ninguém está na dor do outro. Mas a empatia, ela tem o poder de nos gerar a compreensão e entendimento da dor do outro. A intenção de querer ajudar o outro. Peço desculpas que eu tenho uma cachorra e ela escolhe o momento exato para latir, tá? Me desculpem. Ela adora uma campainha e tocar no vizinho. Então a empatia, ela tem o poder de compreender a dor do outro, de entender a dor do outro, muito ligado à compaixão, não é? E o indulgente? O indulgente somos nós, aqueles que estão dispostos a praticar a empatia. Então o indulgente, quando nós vamos buscar um pouquinho o entendimento do indulgente, é aquele que tem disposição. Subiu um sorrisinho aqui, né? É sempre assim, né? A lei do Murphy, eu falo que é a lei do Rodrigo. No momento da live, ela resolve latir. Mas quem tem bichinho sabe que são anjos em nossas vidas. Então, o indulgente é aquele que tem a disposição, gravem essa palavra disposição, de desculpar, de perdoar, de ser tolerante. Primeiro, porque a disposição, eu tenho que querer. Não adianta falar, eu pratico a empatia da boca para fora. Eu tenho que ter a disposição do querer para praticar. E isso não é só indulgência, é qualquer virtude que nós colocamos à vontade de. Então, a disposição é uma palavra que ela gera ação. Querer é uma coisa, ir para a ação é outra. Eu tenho que querer, ter a disposição de ser indulgente. O verdadeiro indulgente, ele desculpa. Ele desculpa as faltas alheias, ele desculpa a imperfeição do próximo. O verdadeiro indulgente é aquele que perdoa. E o perdoar, gente, eu sempre falo que ele tem que ser ligado à compreensão. E por que eu falo isso? Muita gente fala, e eu não concordo, eu vou explicar o porquê eu não concordo, não é o Rodrigo, não é o machismo. Perdoar não é esquecer. Nós somos dotados de memória. Ela está acompanhando o Evangelho, Maria. Nós somos dotados de memória. Quando nós falamos que nós esquecemos, tem algum problema com a nossa memória. Ou nós estamos passando por um problema físico que nos faz ter esquecimento de memória. Perdoar é ver a foto de outra forma. Acho tão bonito quando nós olhamos dessa forma. Quando alguém nos ofende, a nossa foto ela fica feia, ela fica triste, ela fica opaca, ela fica preto e branco, sem alegria. O perdoar é quando nós vemos essa mesma foto de outra maneira, colorida, sem aquele sentimento ruim que originou a ofensa. Nós compreendemos que aquele irmão que nos ofendeu, ele falhou, ele errou no momento de descuido, como nós fazemos isso com vários outros irmãos. Então vejam que o verdadeiro indulgente, ele sabe
perdoar, o perdoar com compreensão, com entendimento de aquela criatura é igual a mim, ela está num processo evolutivo, ela errou, e eu tenho que ter a compreensão que eu estou no caminho para perdoá-la, para desculpá-la. Então olha como é bonito quando a gente começa a entender de fato o que é a indulgência. É ser compreensível, é desculpar as faltas alheias, é ter compaixão. O que é o verdadeiro indulgente? É aquele que de fato tem a disposição, ele quer desculpar, perdoar, ser tolerante. Então a primeira pergunta, nós já clarificamos o que é indulgência e o que é ser indulgente. E aí nós trazemos a segunda reflexão. Estamos sendo indulgentes no nosso dia a dia? E eu tenho certeza que muitos de nós já estamos pensando agora, poxa, de fato, eu achava que eu era indulgente, mas agora me bateu algumas reflexões aqui. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, lá nós vamos ter o subitem da indulgência. O que eu não vou ler, o texto inteiro do nosso irmão espírito protetor José, mas eu grifei alguns trechos que eu acho importante e cabe a nossa reflexão, a nossa conversa. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propague. Olha que interessante. O verdadeiro indulgente, e aí nós vamos começar a refletir se somos, é aquele que não vê os defeitos alheios. E que se vê, porque ainda é da nossa natureza humana, instintiva, ele evita comentar e divulgar. E aí fica a pergunta que não quer calar. Nós fazemos isso? Nós somos assim? Quando nós vemos as faltas alheias, nós guardamos só no pensamento? Ou a gente julga? Ou ainda a gente comenta? Ou praticamos a maledicência daquele comportamento que consideramos errados do nosso irmão? O verdadeiro indulgente, mediante a falta alheia, ele silencia. Ele guarda consigo mesmo essa ação. O verdadeiro indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios. Ele não traz censura nos lábios, mas apenas conselhos quando necessário. O verdadeiro indulgente, quando ele vê uma falta alheia, ele tem a disposição de querer ajudar. Então, através do Evangelho do Cristo, ele vai tentar direcionar aquele irmão para o caminho do bem, mas não a censura. Aquele que chega apontando o dedo e critica a falta do outro, não é o verdadeiro indulgente. Lembremos de Jesus. Em que momento do Evangelho Jesus teve uma ação de apontar o dedo, de julgamento, de desrespeito ou de criticar a ação errônea do outro no caminho? Basta recordar a passagem da mulher adúltera, que a ação do adultério naquela época, dentre as leis da época, daquela sociedade, era passível de apedrejamento. E quando Jesus chega à cena, e aquele povo coloca Jesus à prova, o que Jesus fala? Quem aqui não tiver nenhum erro, nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha a ação de Jesus. Ele reprovou? Não, ele não reprovou. Ele trouxe uma reflexão, ele foi indulgente. Aquele que não tiver erro, critique. Porque é isso, o verdadeiro indulgente, ele não vai criticar a ação do outro. E aí olhem a indulgência de Jesus quando ele fala para a mulher. Mulher, levanta-te. Porque ela pergunta se Jesus não vai condená-la. Não, eles não te condenaram, eu não vou te condenar. Levante, vá e não erres mais. Isso é o verdadeiro indulgente. Ele não critica, ele não julga, ele não aponta o dedo. Ele entende que o outro é um irmão, assim como ele, que falha, que erra no processo evolutivo do caminho. E no final do capítulo tem: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige. A verdadeira indulgência, ela traz tranquilidade no coração do outro que errou e naquele que está praticando a indulgência. Enquanto o rigor, ele desalenta, ele afasta e ele irrita. É aquela postura que muitos de nós temos
orgulhosos que ainda somos, de acharmos que nós temos o direito de apontar e julgar o erro do outro. Eu falo que muitas vezes nós somos juízes, nós queremos condenar os outros. E aí basta seguirmos aquela máxima: fazei ao outro o que quer que fazem a ti. Então, se eu quero que o próximo tenha indulgência para comigo, lembrando que a indulgência, a desculpa, o perdão, a tolerância, a compreensão, cabe a mim ter o mesmo para com o próximo no meu caminho. E aí vejam que bonito que quando nós vamos levando e entrando esse aspecto da indulgência, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu só julgo o outro porque eu ainda não olho para o meu comportamento. Nós todos temos uma dificuldade muito grande ainda de olhar para nós. E é um exercício desafiador para todos nós. E olhar para nós significa ter a oportunidade do autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Nada mais é que a reforma íntima. Então, na primeira palestra desse tema que eu fiz na casa da amiga Sedamp, eu brinquei, né? Eu falei assim: bendita doutrina espírita, que toda explanação, se olharmos ao fundo, tem a reforma íntima como base. E essa não é diferente. Quando eu aponto o dedo para o próximo, é porque eu não estou olhando para as minhas imperfeições. Porque se nós olhássemos para dentro de nós, nós temos tanta coisa para arrumar que nós não conseguiríamos sequer julgar o erro do próximo. E assim estaríamos praticando a indulgência, não é? Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu pratico o autoconhecimento, quanto mais eu conheço dentro de mim meu lado luz, meu lado sombra, porque todos nós, sem exceção, temos um lado bom e um lado ruim, um anjinho e um não tão anjinho, mais fácil de eu arrumar dentro de casa e vou julgar muito menos o meu irmão. E quanto mais eu me conheço, e diz na doutrina espírita, conhece-te a ti mesmo, perfeito. Quanto mais eu me conheço, mais oportunidade eu tenho de apoiar o meu irmão na caminhada. Não julgando, mas apoiando, sustentando, direcionando com o aprendizado que eu estou tendo comigo mesmo, da reforma íntima. Não é bonito isso? Não faz sentido quando a gente chega nessa conclusão da importância da reforma íntima? E olha que estamos falando de indulgência. E aí vocês podem estar falando: bom, mas se o tema é indulgência, sim, vamos resgatar que a indulgência é perdoar, tolerar, compreender, desculpar as faltas alheias do meu próximo. Eu só consigo fazer isso quanto eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais oportunidade eu tenho que arrumar o que há dentro de mim, os meus débitos, os meus defeitos. Quanto mais eu me reformo, melhor eu apoio o meu próximo e muito menos eu julgo o meu próximo. E aí nós precisamos praticar isso. É o que Santo Agostinho sempre nos traz. Qual o melhor exercício da prática do autoconhecimento? E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A melhor forma, se nós pudermos todos os dias, ao final do dia, na noite, antes de dormir, fazermos uma reflexão de como foi o nosso dia. O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom e tenho que arrumar? E o que eu posso fazer de melhor? Esse é o melhor exercício do autoconhecimento. Todos nós vamos chegar lá. Mas o momento é hoje, né? Nós temos que ter a fé que somos passíveis, pois Jesus já falou: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se Jesus foi indulgente, nós podemos ser. Mas lembra de quando eu comecei falando que para ser indulgente temos que ter a disposição do querer? Nós temos que querer. Sem o querer, a teoria é palavra morta se ela não tem ação. E aí eu fui no livro Lições para a Felicidade, de Divaldo. Estou me atentando ao tempo porque eu falo muito, tá? A gente tem 10 minutos. Lições para a Felicidade, de Divaldo. Nesse livro, trouxe dois parágrafos, duas frases que me marcam muito, né? Sim, Carol, as escorregadas vão ter sempre. Eu falo que a nossa vida é um levantar e cair diário, e não tem problema. O problema é quando a gente recai nos mesmos erros.
O cair e levantar é ótimo para o nosso processo evolutivo, porque vai nos despertando a consciência, né? Eu posso até cair de novo no outro dia, mas eu lembro, opa, ó, aqui eu já caí, não posso cair mais. Agora a escorregada faz parte do nosso processo evolutivo, não é? Então, nesse livro, Lições para a Felicidade do Divaldo traz: a indulgência espalha a oportunidade de reabilitação ao ofensor. Por quê? O verdadeiro indulgente é aquele que desculpa, aquele que tem compaixão para com a falta alheia, mas também pacifica o coração daquele que oferece. Olha que lindo se a partir de hoje, em vez de julgar o próximo pelos atos falhos, pelas faltas alheias, nós começarmos a ser indulgente, o nosso coração vai sentir em paz. Perfeito, Carol. Orai e vigiai sempre. E eu falo que não é mais nem diário, é minutário, não existe, né? Mas é de minuto a minuto nosso orai e vigiai, cada vez mais. E nesse livro ainda, Lições para a Felicidade do Divaldo traz: indulgente para com as misérias humanas, o Cristo veio ter com as criaturas, para auxiliá-las no árduo caminho do progresso. Cristo, como todos os modelos de virtude, é o melhor modelo de virtude da indulgência. Então, em todo o processo que ele esteve aqui, no seu processo encarnatório, conosco, para nos ensinar o que é o amor de fato, ele foi indulgente o tempo todo. Ele compreendeu as misérias humanas, ele compreendeu o nosso processo evolutivo, a nossa caminhada, onde nós estávamos, em que momento estávamos, e trouxe compreensão. Se nós resgatarmos o que eu trouxe como conceito de indulgência lá no começo, com o Cristo, indulgência, ser tolerante, ter compaixão, desculpar, perdoar. O que o Cristo teve para conosco o tempo todo? Compaixão, tolerância, desculpar, perdoar. Não faz sentido? No livro da Esperança, que é o livro que eu falei que eu tomei como base para fazer a palestra de hoje, capítulo 27, Na Luz da Indulgência, eu só estou acelerando para a gente não atrasar tanto o combinado aí com a casa, né? Eu vou ler um trecho só do livro, tá? Mas é o capítulo 27, Na Luz da Indulgência, no livro da Esperança. Para quem tem esse livro, vale a pena. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos, quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Achei tão bonito esse pedaço, porque assim, ó, todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, nós somos necessitados da compaixão do outro. Nós somos necessitados da desculpa do outro, porque todos nós somos seres errantes nesse processo evolutivo. E aí eu sempre brinco que o processo evolutivo ele é individual, mas que eu preciso do outro. Eu não evoluo sem vocês na caminhada. Vocês não evoluem sem os familiares de vocês, sem os amigos, porque o outro é o instrumento. Eu posso dizer que eu quero ser mais paciente, mas se eu não tiver aquele na caminhada, que é o meu instrumento para eu praticar minha paciência, sozinho eu não consigo. Em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento e paralíticos da sensibilidade. Olha que lindo! Se não precisamos uns dos outros nesse momento que estamos cegos, surdos e paralíticos da consciência, do sentir. É extremamente importante. Precisamos uns dos outros. Mais do que nunca. Por que eu falo mais do que nunca? Que momento nós estamos vivendo? Todos nós, sem exceção. Nós estamos tendo aflições, estamos tendo momentos de altos e baixos, estamos tendo momentos de anseios, de angústias, de tristezas. Nós podemos ter diferenças culturais, sociais, geográficas, econômicas, que nos fazem viver esse momento da pandemia um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas em essência, as aflições, as angústias, as tristezas são iguais nesse momento para todo o planeta Terra. Então, olha que momento oportuno para nós falarmos da indulgência, do sermos indulgentes mais do que nunca. Porque
Porque, meus amigos, de verdade, se nós passarmos por toda essa pandemia e ainda assim formos os mesmos, alguma coisa está errada, me desculpem. Eu estou há mais de 60 dias, com a graça de Deus, trabalhando em casa, mas em isolamento social, saindo no máximo para o mercado, para um açougue. Porque é importante, precisamos. Com máscara, por favor, ninguém me saia sem máscara, álcool em gel, certo? Mas ainda assim, quantas reflexões eu estou fazendo nesse período, que a hora que a vida voltar à normalidade, nós precisamos ser melhores, com certeza. Não dá mais para carregarmos nossos orgulhos, nossos julgamentos, nossos egoísmos. Não dá mais para nós continuarmos a ser intolerantes o quanto somos. Ser indulgente é ser tolerante. E o que nós estamos vendo nas redes sociais, meus amigos? Intolerância. Intolerância religiosa, intolerância política, intolerância da diversidade, que hoje o mundo é diverso sim, e nós devemos ter respeito para com todos, indiferente de crença, sexualidade. Então, o que mais nós vemos hoje no mundo é intolerância, e o verdadeiro indulgente é o ao contrário, é o tolerante. O verdadeiro indulgente, ele não precisa ser conivente com aquilo que não está de acordo com Cristo, mas ele precisa respeitar. Eu posso não aceitar da forma que o outro pensa, mas eu tenho que tolerar, porque ele é meu irmão, e da mesma forma que ele não tem que concordar com um monte de verdades que eu acredito, mas ele tem que me tolerar. Tolerar é amar. Eu sempre brinco, e eu vou dar uma acelerada, para a gente não atrasar, eu sempre brinco que amor não é estar juntinho, abraçando, apertando. Isso é demonstração de carinho, é afeto, é ternura. Amor é respeito. Eu posso amar alguém que eu não tenho afinidade? Posso, respeitando. Eu tenho um irmão que eu não sou afim dele, mas eu respeito a forma como ele é. Eu vibro pelo bem, pelo caminho dele. Isso é amar. Então, o que é tolerar? É amar. Eu não concordo com a visão política daquele meu irmão, mas eu tolero, é a forma dele. Não existem verdades absolutas. O que nós temos que praticar é a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz. É buscar respostas, é buscar estudo, conhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que o Espiritismo nos traz. E aí vocês devem estar falando, mas ainda estamos falando de indulgência? Sim, vamos resgatar rapidamente. Indulgência, o ato de compaixão para com faltas alheias, compreensão, desculpar, perdoar, tolerar. O que tem a ver o amor com tudo isso? Amar é tolerar, amar é perdoar, amar é desculpar. É tudo o que o Cristo nos trouxe, nos deixou como exemplo. E se nós olharmos para a bendita reforma íntima, ela nos ensina a ser pessoas, seres espirituais, porque é isso que nós somos, melhores. E se nos tornamos melhores, seremos cada vez mais fraternos, praticaremos mais a caridade e cada vez mais o amor que o Cristo esteve aqui entre nós nos propondo. Neste momento, meus irmãos, ser indulgente é sair do nosso egoísmo para o mundo. Sim, somos egoístas ainda. Uns em maiores graus, outros em menores, mas todos ainda temos dentro de nós o egoísmo. Ainda é a maior chaga da humanidade. E isso está no Livro dos Espíritos. Então vamos levar conosco que a prática da indulgência é passível e possível a todos nós. Mas lembrem da palavrinha, disposição. Para ser indulgente eu tenho que querer. Que nós saiamos dessa reflexão de hoje lembrando, que lindo, foi tão bonita a reflexão, o Rodrigo falou tanta coisa que me marcou, que me fez sentido, ótimo, a intenção é essa, eu vou ficar extremamente feliz se eu conseguir plantar a semente em cada coração que aqui está, dos 46 coraçõezinhos que eu estou visualizando aqui, mas eu vou ficar mais feliz se todos nós, e eu me incluo, possamos praticar a indulgência. Amanhã, ou hoje, de repente, né? Quando acontecer a primeira situação que te leve ao julgamento, à crítica, à intolerância, lembra da indulgência como exemplo Jesus. E para terminarmos, antes das vibrações e do encerramento,
Eu busquei no livro Indulgência, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, a lição chamada Hoje é o Dia. Eu tenho... É 8h30, juro que mais 5 minutos eu termino, tudo bem? Então, hoje é o dia. Diz o seguinte: ainda que te encontres inteiramente penhorado à justiça, a face dos débitos em que te resvalaste até ontem, lembra-te de que o amor infinito do Pai Celestial te concede a bênção do hoje, para que possa solver e renovar. O penitenciário, na grade que o exclui do convívio doméstico, pode, por seu comportamento, gerar a compaixão e a simpatia daqueles que o observam, caminhando com mais segurança no retorno à própria libertação. O enfermo, algemado ao catre do infortúnio, pelo respeito com que recebe os desígnios divinos, pode amealhar preciosos valores em auxílio e cooperação, em favor da própria tranquilidade. Em ambos, o prisioneiro e o doente, no esforço da reconquista, pela nobreza com que recolhem as dores das próprias culpas, estendem a outras almas os benefícios que já entesouram. Recorda, assim, que o dia de melhorar é este mesmo, esse em que nos achamos uns frente dos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e de luta. Nem ontem, nem amanhã, mas agora. Agora é o momento de levantar os caídos e os tristes, e de amparar os que padecem o frio da adversidade e a tortura da expiação. Agora é o instante de revelar paciência com aqueles que caem no erro e cultivar a humildade à frente do orgulho e o devotamento de fraternidade diante da insensatez. Ainda que tudo nos pareça, na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus os nossos corações em forma de prece e rogamos ao Pai forças para fazer luz e confiança, onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, é hoje o nosso dia da abençoada ressurreição. Lindo, não é? Esse texto, essa reflexão, livro Indulgência, de Chico Xavier, o texto ainda é hoje. Hoje é o momento de sermos melhores. Hoje é o momento de praticarmos a indulgência. Conforme a nossa amiga em algum momento falou, escorregamos e vamos escorregar sempre, não tem problema. Mas o importante é que eu caia, tome a consciência e siga o caminho correto dali em diante. Esse é o aprendiz na escola da vida. É aquele que a cada etapa ele vai reconhecendo a oportunidade de aprendizado e de ser melhor. Neste momento, os caídos que o texto fala, nas dores e aflições, somos todos nós. E a indulgência, a prática do verdadeiro indulgente, é a compaixão e a fraternidade, que nos amparemos uns aos outros, pois somos irmãos nessa caminhada, nessa grande família, da grande fraternidade que Jesus esteve aqui plantando a semente no coração de todos nós. Não dá tempo para abrir para perguntas, mas fico à disposição depois, caso alguém tenha alguma pergunta, quiser me chamar no meu Facebook, respondo com todo carinho, com todo prazer. Nós vamos agora fazer as vibrações, que eu vou pedindo nesse momento que possamos sintonizar. Vou colocar uma música de fundo. Pode deixar, Walter. Mandarei sim, viu? Amanhã eu vou ligar para ela, inclusive. Amigos, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, harmonizando os nossos corações, os nossos pensamentos, ouvindo essa linda música de fundo, Ave Maria, que vai nos ligando à Mãe Santíssima. Que possamos, Senhor, nesse momento, unir os nossos corações, unir o que há de melhor dentro de nós, que é o amor. E pedimos, ó Pai de misericórdia infinita, Mãe Maria de Nazaré, Mãe amorosa, que todo esse nosso amor seja transformado em lindas sementes de amor. Que essas sementes, elas sejam espalhadas pelo vento a todo o planeta Terra,
que essas sementes elas sejam levadas a todos os países, a todos os governantes, que elas possam ser levadas, essas sementes, a todo o solo dos corações aflitos, a todos nós que estamos passando por momentos de angústias, tristezas, quedas, mas que essas sementes de amor, elas possam nos levantar diariamente, que essas sementes de amor possam adentrar a todos os hospitais da matéria e no plano espiritual, a todas as casas religiosas que estejam com as portas físicas fechadas, mas as portas espirituais e virtuais abertas. Que essas sementes de amor possam ser levadas a todos os profissionais que neste momento estão na luta para vencermos juntos essa pandemia. E Pai, que essas sementes de amor sejam levadas aos nossos lares aqui representados, aos nossos familiares, amigos, àqueles que por algum motivo estão em nossos pensamentos. E pedimos, Pai, a permissão e o merecimento de recebermos neste momento em nós essas sementes de amor. Que um passe seja derramado sobre nós com muito amor, com muita paz, com muita energia, com muita esperança em nossos espíritos. Assim vamos encerrando este encontro com uma prece de agradecimento. Prece essa que vai à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, mas vencedores, agora e para todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu atrasei aí 7 minutinhos, eu peço desculpa à casa. Primeira vez que eu estou com vocês de atraso, desculpa. É que eu gosto muito de palestrar, de conversar, e eu acho que nesse momento faz muito sentido aos nossos corações. Muito obrigado à participação de todos. Agradeço a Margarete, representando a casa que me fez o convite. Estou à disposição em estar com vocês outras vezes, no virtual, e no presencial não tenho dúvida que estaremos, assim como eu estou devendo o encontro, a evangelização aí no domingo, que vamos ter que esperar voltar. Gratidão por todo o carinho, por todo o amor e por essa oportunidade bendita. Lembrem-se, nós somos instrumentos, uns na caminhada dos outros. Indulgência, que essa palavra ressoe não só em nossos corações, mas na prática do nosso dia a dia. Fiquem com Deus.